Olá, boa noite, Adriano Alvarenga, boa noite, Cláudio Honor e Eliane, boa noite, Ricardinho e Lúcia, boa noite, Tuca, sejam todos bem-vindos. Boa noite, José Ricardo. Olá, Paulo Henrique, boa noite. O professor és tu. Boa noite, Sr. Antônio Onofre, seja bem-vindo. Sr. Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Lida, boa noite, Rudinei. Adriana Valério, boa noite também para você, seja bem-vinda. Olá, Lídia, boa noite. Olá, Matheus, boa noite, Matheus, seja bem-vindo. Adilson Riva, boa noite, seja bem-vindo também, meu amigo. Olá, Vânia Assunção, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Paulo Witter, boa noite, seja bem-vindo, Vânia. Olá, Alex, boa noite. Vamos então fazermos aqui a nossa prece para nós iniciarmos esse nosso momento de reflexão, de leitura e estudo, todos juntos. Boa noite, Selma. Gente, que nós possamos então agora nesse instante levarmos o nosso pensamento e elevarmos todo o nosso ser, não somente o pensamento. Busquemos nos elevar por inteiro, sobretudo para conseguirmos captar as energias e fluidos que a espiritualidade superior endereça a cada um de nós e a todos de uma forma especial. Sim, existem as energias e vibrações particulares de acordo com a necessidade de cada um, assim como também existem as necessidades coletivas de todo um grupo, e nós precisamos estar preparados para sentir, para captar essas vibrações amorosas, que nos elevemos ao nível dessa espiritualidade superior para chegarmos mais próximos ao nosso mestre amado e querido Jesus, que com certeza está bem acima de nós, como nós veremos na leitura e estudo da noite de hoje. E quando nós conseguimos nos elevar apenas um pouquinho acima das próprias paixões físicas e humanas,
A gente consegue ter uma visão mais ampla, em especial das nossas necessidades. E nós conseguimos divisar, por que não, uma parcela de felicidade que todos nós gostaríamos de alcançar. Por isso, nos instantes em que nos colocamos em oração, em vibração superior, são momentos de extrema felicidade. Momentos raros e momentos que nós gostaríamos de perpetuá-los, dado a grande alegria e satisfação, e por que não prazer, que eles nos geram. Que possamos, pois, nesses instantes, estarmos neste nível, acima destas vibrações mundanas. Que assim seja. Realmente, e é exatamente isso que a gente sempre pede. Aliás, eu digo a gente pede não, né? Nós precisamos nos colocar nessa situação, nessas condições, né? De percebermos um pouco mais e melhor tudo aquilo que está à nossa volta e captar essas vibrações, como a gente vai ver nos nossos estudos de hoje. Tá? Boa noite aqui para o nosso irmão Wagner, boa noite Anitta e Clarindo, boa noite Marcileia, Luciano, Guilherme, Rick, boa noite Sr. Antônio, boa noite a Renata Cristiane e a Renata Gomes. Olá Adriano, o Adriano Paulino, nosso companheiro aqui de Monte Santo. Amanhã inclusive nós estaremos também numa live, respondendo algumas perguntas, alguns questionamentos de amigos e de pessoas interessadas no estudo dessa doutrina espírita, e fica aí todos convidados a participar conosco desta live. Boa noite Aninha, boa noite Adriano Borges, Emerson Martins, a Shirley, é um prazer imenso contar com a presença de todos vocês. Olá Célia, Elaine Lavez, Adriana Dantas, olá Cecília, Reinaldo também, muita paz para todos vocês. Vai ser sim, Adriano, vai ser show, com certeza. Joana Camargo também, boa noite para você, seja muito bem-vinda. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Gente, hoje nós estamos dando sequência à nossa leitura e estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós já vimos a primeira parte de A Gênese, quando nós estudamos a origem. E quando nós estudamos a origem de tudo, estudamos a origem do planeta, estudamos a origem do espírito, estudamos um pouco a origem do próprio corpo, a origem das próprias leis, ou seja, a gênese ou o início e a origem de tudo, nós conseguimos ver e identificar nos nossos primeiros encontros desse livro e na primeira parte, sem contar que o próprio capítulo 1, ele fala da gênese da própria doutrina espírita. Então, lembra quando a gente comentou aquela página de rosto da Gênese, tem uma frasezinha de Kardec que resume o livro todo. E o livro todo ele é dividido em 4 partes. E nessas 4 partes temos a Gênese da doutrina, a Gênese geral que nós conhecemos, os milagres que nós estamos vendo agora nessa terceira parte e depois as predições que nós veremos na sequência. Bom, boa noite também para Amanda, boa noite para Maria das Graças, olá Eveline, Roberta, sejam bem-vindos. E aqui neste capítulo, nessa parte, nós já vimos alguns aspectos e hoje a gente vai falar, nós falamos daquele título, Aparição e Transfiguração. Falamos um pouquinho da aparição e deixamos a transfiguração para falar hoje. Por quê? Porque nós já vamos trazer aquele famoso episódio narrado pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas da transfiguração de Jesus. Então a gente vai associar as informações que Kardec trouxe com mais aquelas que nós podemos extrair do próprio evangelho sobre este fenômeno mediúnico, se posso chamar assim, ou vamos dizer só fenômeno, sobre este fenômeno, sobre essa manifestação da transfiguração. Por quê? Porque às vezes você falar em mediúnico, neste episódio específico, em se tratando de Jesus, tem alguns detalhes que a gente precisa separar. Então, falemos apenas em
manifestação. Bom, o que nós podemos aprender, ou o que nós podemos extrair desse título aqui da transfiguração e junto com as informações evangélicas? No primeiro momento eu gostaria de dizer que nós não vamos aprofundar, nós não vamos fazer um estudo sobre o episódio da transfiguração de Jesus. Por quê? Gente, esse estudo ele demandaria de nós um pouco mais de tempo. Tem determinados aspectos, especificamente sobre essa leitura, que nós precisaríamos abordar se fôssemos fazer um estudo. Eu só vou citar aqui para vocês. Boa noite, Maê, boa noite também, Lorene. Eu só vou citar aqui para vocês. Olha, já começa algumas discussões, tá? Sobre o monte em que aconteceu. Nós já até comentamos isso aqui na semana passada. Muitos dizem que é no Monte Tabor. Já tem outros que falam que é em outro monte. Por quê? Porque o local onde Jesus estava, ele distava um pouco mais do que o Monte Tabor distava um pouco mais de onde Jesus estava. Então teria ou necessitaria de mais tempo para Jesus chegar lá. E os evangelistas Mateus e Marcos, para vocês terem uma ideia, eles vão fazer menção que 6 dias depois. 6 dias depois de quê? Aí tem uns outros fatos que a gente precisaria contextualizar. Então, tá vendo? Nós não vamos falar de tudo. Eu só vou julgar esses pontos para vocês avaliarem o quanto é complexo este tema transfiguração de Jesus, tá? Então, você vai ver Mateus e Marcos falando que 6 dias depois. E aí você vai, por exemplo, no Evangelho de Lucas, Lucas fala em 8 dias depois. Mas peraí, alguns falam em 6, outros falam em 8. Qual que seria essa diferença? Será que Lucas estava incluindo o dia em que aconteceu aquele episódio, a que eles fizeram menção, e o dia da transfiguração, por isso que deu 8? Qual que será? Não vamos entrar aqui neste mérito. Uma outra coisa, uma outra peculiaridade dentro desse próprio contexto é a forma como cada evangelista coloca. Para vocês terem uma ideia, Lucas vai dizer no seu texto que Jesus chamou estes 3, separaram-se dos outros, e enquanto Jesus orava, os 3, Pedro, Tiago e João, adormeceram. Lucas vai falar que eles adormeceram. Inclusive fazendo menção a outros momentos, a outros episódios, né, em que Jesus, com esses mesmos apóstolos, tiveram a oportunidade de fazer uma vigília com Cristo e simplesmente adormeceram. Então, temos também esses detalhes. Então, repito, para nós trabalharmos uma contextualização, trazermos essas diferenciações, é algo que vai demandar com certeza muito tempo para nós conseguirmos entender e, sobretudo, buscar essa contextualização de uma forma mais ampla. Então, a gente vai se ater um pouco ao próprio fenômeno em si, e principalmente aquilo que alguns destes grandes espíritos trouxeram para nós exatamente a respeito deste fato ou dessa transfiguração. Por quê? Porque com certeza nós precisamos extrair daí algumas informações. De novo, eu vou abrir aqui um parênteses. Nós estamos falando de uma doutrina e que se apresenta como uma doutrina consoladora. Mas uma doutrina consoladora, como a gente tem aprendido, inclusive já citando aqui o céu e o inferno, quando nós falamos sobre o arrependimento eficaz, é exatamente aquela doutrina que é capaz de trazer uma consolação, mas uma consolação que vai proporcionar uma modificação na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. Não é uma imposição para que as pessoas simplesmente se adiram a esta ou aquela crença, a essa ou aquela doutrina. Não. É uma consolação no sentido de proporcionar à criatura uma mudança de comportamento. Então, este episódio, por exemplo, da transfiguração, o que ele deseja nos ensinar? Qual são as suas principais características? O que deveria proporcionar
a cada um de nós. Por quê? Porque nesse instante nós vamos verificar a transfiguração propriamente dita do Cristo. Ela vem exatamente nos mostrar a condição ou a verdadeira condição espiritual da criatura, tá? Mas antes de qualquer coisa, vamos lá. O que seria esse transfigurar-se? Esse transfigurar-se nada mais é do que aquilo que nós chamamos, eu acho muito interessante, uma colocação da professora Terezinha Oliveira, que para aqueles que não a conhecem, é uma companheira espírita de Campinas, já desencarnada, que sempre teve muita lucidez nos seus estudos, nas suas informações, nas suas pesquisas. E ela fala, por exemplo, ela chama a transfiguração de uma aparição perispirítica. O que seria isso? A gente está estudando junto e o Kardec traz o título Aparição e Transfiguração. Então, o próprio Kardec associou a aparição à própria transfiguração. Bom, ela chama de aparição perispirítica, por quê? Porque naquele instante, naquele momento, é como se o perispírito, ele aparecesse, entre aspas, ou no processo de transfiguração, o perispírito assume uma postura diferente da situação e da condição física. Inclusive nós podemos dizer, e ela fala assim, que Jesus orou e ele se expandiu perispiritualmente. Ou seja, o perispírito dele saiu de dentro daquela prisão do corpo físico, se mostrando como ele é espiritualmente. Tá? Então, essa transfiguração nada mais é do que o perispírito que está enfeixado dentro do corpo físico, ele assume, tá? Ele assume a sua verdadeira forma e a sua postura, e o Paulo Henrique nos ajudando coloca aqui, ele se expande e ele modifica o próprio corpo físico. Por isso que, inclusive, nós vamos fazer e ver, e Kardec coloca, diferencia principalmente das aparições, por quê? Porque a transfiguração ela é visível, ela se opera na carne, ou seja, ninguém vai falar assim, ó, eu não vi aquele episódio, eu não vi aquela transformação, tá? Então, a aparição, a gente falou, muitas das vezes pode ser que apareça para uns e não apareça para outros. Por quê? Porque é uma condensação. Quem aparece é quem não está ali, é quem não está num corpo físico. Então ele aparece, e essa aparição é uma condensação do perispírito, que reúne fluidos que estão ali esparramados, fluidos de médiuns, fluidos da natureza, fluidos do próprio espírito, se condensam e aí ele aparece. Aparece para aquelas pessoas que quer aparecer, ou pode aparecer para várias pessoas, dependendo exatamente dessa tangibilidade do perispírito. A transfiguração, o Kardec já fala, não, é algo que realmente se processa e todas as pessoas vão conseguir ver, todas as pessoas vão conseguir enxergar. Então, interessante esse conceito que a Terezinha de Oliveira nos apresenta. Seria uma aparição perispirítica, ou seja, o perispírito é que assume naquele instante, tá? Tanto é que você vai ver, nós estamos falando de uma transfiguração aqui de Jesus, mas pode ocorrer uma transfiguração onde um espírito, utilizando-se de um médium, ele pode proporcionar essa transfiguração, essa alteração do próprio corpo do médium, tá? Então, é algumas coisas assim que aos poucos a gente vai tentando entender e pelo menos passar para vocês. O Paulo continua aqui nos ajudando. É isso aí, Paulo. Como uma névoa que se molda de acordo com as propriedades do ser, tá? As propriedades, e ele vai transformando. Mas o interessante, sobretudo neste episódio envolvendo o próprio Cristo, é que naquele instante a gente assim
Eu, pelo menos, não consigo fazer uma ideia de como que seria. Os apóstolos, ou melhor, os evangelistas, eles traduzem aqui. E você vê que a gente vê que eles colocam palavras ali diferentes, mas para mostrar que essa condição espiritual do próprio Cristo, que simplesmente escapa da prisão do corpo físico, era exatamente, ou tinha essa principal finalidade. E uma finalidade que o nosso querido Antônio Luiz Saião, no seu livro Elucidações Evangélicas, ele coloca que ele tinha como principal finalidade mostrar a grandeza espiritual de Jesus. A transfiguração, porque quando a gente alia a transfiguração com as aparições ou materializações de Moisés e de Elias, ele diz que nós juntamos a grandeza espiritual de Jesus de um lado e a reafirmação da sua verdadeira missão, a sua missão como Cristo. Olha para vocês verem como que cada autor, vai trazendo para nós aí algumas formas de entendimento dessa passagem. Então, primeiro ponto é nós entendermos. Vocês conseguiram entender e captar o que seria essa transfiguração? Tá? Como Paulo disse aqui, essa expansão do perispírito, tá? Que modifica, inclusive, a própria estrutura física. Ele modifica. E aí você vai enxergar apenas ali o perispírito da forma como ele se apresenta. Bom, nós temos neste episódio da transfiguração de Jesus também as aparições de Moisés e de Elias. Então, nós temos aí 2 episódios. E se você quiser aprofundar mais ainda, nós podemos dizer que é um fenômeno que envolveu mais uma outra mediunidade, que é a da voz direta. Por quê? Porque segundo essas testemunhas físicas, já eu digo por que testemunhas físicas, saiu do céu uma voz que dizia: este é o meu filho muito amado. Ou seja, ainda tivemos um fenômeno de voz direta para fazer uma análise bem mais profunda deste episódio, tá? Mas, repito, nós vamos ficar apenas e tão somente com esses 2 aqui da transfiguração e da aparição, exemplificando aquilo que Kardec está nos expondo neste tópico. Gente, essa transfiguração, e eu acabei de falar para vocês que eu logo já dizia, ele contou com 2 tipos de testemunhas, essa transfiguração de Jesus, desculpa. As primeiras testemunhas foram as testemunhas físicas, Pedro, Tiago e João. Mas, exatamente como disse Antônio Luiz Saião, para continuar dando testemunho e, sobretudo, apresentar a essas 3 testemunhas físicas que depois teriam a missão de dizer para a humanidade tudo o que aconteceu, contou também com mais 2 testemunhas espirituais da grandiosidade desta missão do Cristo. Por quê? Porque tanto Moisés quanto Elias, considerados 2 grandes personagens da história daquele povo, anunciaram a vinda do próprio Cristo. E se ambos anunciaram a vinda do Cristo, eram testemunhas espirituais que vieram para confirmar: esse é realmente o Cristo. Tá vendo? Então Jesus mostra a sua grandiosidade espiritual, tem as testemunhas físicas que vão depois relatar para a posteridade, e tem as testemunhas espirituais para confirmar que efetivamente se trata daquele grande Messias tão aguardado e esperado pela humanidade. Eu gosto de lembrar e fazer uma analogia, então é apenas uma analogia, tá? Cuidado para não falar, não, mas não. Mas eu gosto de fazer uma analogia com o que aconteceu, aí já é uma aparição de Jesus às portas de Damasco.
Porque quando os evangelistas relatam como que apareceu ali o rosto de Jesus, que parecia um sol, as suas vestes eram tão brancas, e ali me recordo, ou me remete à aparição de Jesus para Saulo às portas de Damasco. Gente, o que aconteceu ali? Exatamente, Saulo diz que viu como se fosse um sol. Era este corpo espiritual do Cristo se mostrando como ele era efetivamente. Lá naquela oportunidade para os evangelistas, ele estava encarnado, e encarnado ele precisou transfigurar-se para mostrar a sua grandeza espiritual. Para Saulo, ele não estava encarnado, ele já havia desencarnado, mas ali também ele se mostrou, de acordo com a sua grandeza, esta sua natureza espiritual. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando deste ser cuja luminosidade é capaz de cegar as criaturas. Saulo estava numa condição de perseguidor que não conseguia entender o Cristo. Por quê? Porque ele, como poderia um Messias vir e ser pregado numa cruz ou morrer de uma forma infame, como aconteceu com ele? E aí de repente Jesus aparece totalmente resplandecente para ele. Opa, eu que sou esse Jesus que você está perseguindo. Mas espera aí, toda essa luz, toda essa luminosidade era para causar um impacto e mostrar para ele: sim, eu, com essa minha natureza espiritual, para mostrar para você que todos aqueles ensinamentos que eles estão esparramando hoje, os primeiros cristãos, são verdadeiros, vieram de mim, eu fui o emissário destas verdades. E aí é claro que aquilo já foi o suficiente para convencer Saulo desta missão de Jesus e da sua grandeza espiritual. Jesus transfigurou-se para os 3 apóstolos para mostrar a sua grandeza espiritual e testemunharem, junto com Moisés e Elias, a verdade dos seus ensinamentos. Jesus aparece, aí já é aparição, para Saulo, mais uma vez para mostrar a sua grandeza espiritual e para testemunhar a verdade de todos os seus ensinamentos e de modo muito especial mostrar que efetivamente a vida não acaba com a morte. A vida não se encerra no túmulo. Tá vendo, gente, quais os ensinamentos que nós podemos extrair de episódios como estes? É interessante porque às vezes muitos de nós ficamos apegados aos fenômenos materiais. Mas, gente, tem tanta informação, tanto simbolismo nestas imagens ou nestes fenômenos que nós deixamos escapar. E é isso que não pode acontecer. Por isso que eu faço essa analogia. E toda vez que eu vou fazer essa analogia, lembrando das portas de Damasco, eu não posso me esquecer e não posso deixar de mencionar para vocês a famosa frase, para mim famosa e espetacular, de Joana de Ângeles: o ser consciente não se justifica e nem se culpa, ele se transforma. Por quê? Porque diante de episódios como estes, diante dessa certeza, dessa transfiguração e da verdadeira posição espiritual que Jesus se colocou, primeiro nós vamos ver que ele está anos-luz na nossa frente, porque nós não temos condições de nos resplandecermos dessa forma. Mas, pelo menos nós temos um parâmetro, nós temos alguém que está lá na frente, mostrando e iluminando o caminho, e que nós também podemos chegar a ser como ele. Mas para isso eu preciso me convencer de que os seus ensinamentos são realmente verdadeiros. Eu tenho que estar ou chegar a ponto de, como um Saulo, me transformar, não me preocupar com o passado para tentar justificar alguma coisa e muito menos tentar me culpar por não ter conseguido fazer algo até agora. Mas eu tenho que me transformar da agora para frente.
É isso que nós precisamos. Para vocês terem uma ideia, nós vamos também acompanhar com Emmanuel na questão 310 do livro Consolador, que fala exatamente nestes termos. E ele diz o seguinte, fala, olha, o homem, tá? Porque a pergunta era, o que nós poderíamos extrair do simbolismo da transfiguração? E eu estou chamando a atenção desse simbolismo, por quê? Porque às vezes a gente quer entender, abrindo aqui um outro parênteses, às vezes a gente quer entender todos os milagres praticados pelo Cristo, mas a gente quer entender apenas e tão somente do ponto de vista físico. A gente quer ver, entender e se convencer de que fisicamente aquilo é milagre, nossa, que coisa maravilhosa, fantástica, mas e do ponto de vista espiritual, o que aquilo significa para nós? O que esses pontos, esses milagres, a gente vai falar da multiplicação dos pães, nós estamos falando da transfiguração, as curas processadas pelos Cristos e muitos outros fenômenos que a gente vai ver na sequência, eles têm algo de espiritual para poder nos mostrar. Então, perguntaram para Emmanuel, o simbolismo dessa transfiguração, a gente está estudando transfiguração aqui com Kardec, qual que é? Ele diz o seguinte, que o homem deve viver a existência neste mundo, sabendo que pertence ao céu. Sabe aquela coisa que a gente fala aqui de vez em quando? Eu tenho que ter a consciência de que eu sou um espírito que possui um corpo. E não um corpo que eventualmente tem um espírito. Eu sou espírito. Assim como Jesus disse para a samaritana, Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado. Então Emmanuel fala o simbolismo, olha, o homem deve viver no mundo com essa certeza de que ele não pertence ao mundo, mas ele pertence ao céu, por sua sagrada origem. Qual que é a nossa origem? Nós vimos lá. Somos parte, ou melhor, somos princípios inteligentes. O fluido cósmico, ou princípio material, ele serve ao princípio inteligente para que o princípio inteligente se desenvolva e aprenda. Mas a nossa origem, ela é espiritual. Ou vocês acham que é o corpo que está falando aqui? Não. É o espírito, só que o espírito utiliza-se de um corpo, porque o espírito ele não precisa de palavras, ele não precisa desses símbolos. O espírito se comunica pelo pensamento, o espírito se comunica pelas ideias. Sim, mas nós, como ainda estamos presos ao físico, é o que a gente está aprendendo com a Gênese. A questão do tempo, a questão das leis, a questão da velocidade, são parâmetros físicos. Então a gente ainda precisa dos símbolos, mas nós não podemos esquecer, como Emmanuel fala, que nós pertencemos ao céu pela nossa sagrada origem. E aí ele completa, sendo indispensável que desmaterializemos a todos os instantes. Veja que interessante, desmaterializar a todo instante. Seria como se nós, a cada segundo, buscássemos uma transfiguração. A gente sabe que é algo complicado, algo difícil, diante da sociedade em que vivemos. Mas o simbolismo da transfiguração é esse. Se a gente conseguisse transfigurar a cada instante, eu tenho certeza que nós vamos alcançar essa perfeição muito mais rápido. Muito mais rápido do que nós estamos imaginando, do que nós esperamos. E aí, continua Emmanuel. Por quê? Porque a partir do momento que você se desmaterializa a cada instante, você, lembra que a gente está estudando principalmente aqui no livro No Céu e Inferno? O Espírito, ele se mostra em verdade como ele é. Então, quando você vai e quando você consegue se desmaterializar a cada instante, você tem essa chance de desenvolver essa sua essência, qual seja o amor e a sabedoria. E, palavras de Emmanuel, exteriorizar as virtudes celestes que dormitam no nosso coração.
Quando a gente aprende na questão 621, onde estão escritas as leis de Deus? Estão na consciência. Gente, nós, ou o princípio inteligente, é como se fosse uma semente. E a gente já não falou aqui que a semente ela contém tudo aquilo que a árvore depois se transformará? Pois é. Todas as virtudes, olha como é que Emmanuel é fantástico. Todas as virtudes que nós precisamos, elas dormitam no nosso coração. Se elas dormitam no nosso coração, a gente só precisa fazer o quê? Transfigurar-se para que elas possam brotar. Ah, é simples assim? É simples assim. Lógico que nós temos uma luta diária, nós temos que vencer muitos obstáculos. E o principal obstáculo é exatamente o materialismo. E esse materialismo está muito bem representado aqui na transfiguração. Nós podemos fazer com que o perispírito consiga se expandir. Depende exclusivamente de nós. Mas para isso a gente tem que entender algumas coisas, entender alguns princípios. Vocês lembram daquela historinha? E eu gosto de ouvir a Eulália Bueno contar. Aquela historinha que envolvendo Albert Einstein, né? Que aquele professor materialista que queria, inclusive, né? Parece que tirar sarro e mostrar, né? Eu sou o bambambam. E tudo mais é materialismo. Que não existe essa espiritualização, que não existe esse Deus, né? E aí ele pergunta para um aluno: ó, Deus existe? Aí não, com certeza, Deus existe. Ah, então você está querendo dizer que Deus existe, que Ele criou tudo, então Ele também criou o mal? E aí você imagina, você perguntar isso para um aluno e tal, para uma criança, ele não sabe nem responder. E se perguntar para um adulto, muitas das vezes nós também não saberemos. E interessante, né, o Eulália Bueno contando, e aí, naquele instante que todo mundo estava vendo, aparece ali um aluno, né, e diz que o reitor estava lá na porta também ouvindo, e o aluno falou assim: mas professor, acho que o senhor está enganado. Imagina um professor dentro de sala de aula, querendo mostrar alguma coisa, de repente ele é contrariado por um aluno. É claro que o orgulho, que a gente está tentando também aprender e combater, falou mais alto. E aí falou: o que é isso, menino? Você não sabe nem o que você está falando. Falou: eu sei. E aí começa a questionar o professor. Professor, existe frio? É claro que existe. A gente tem que pôr blusa e tal. Ele falou: não, o senhor está enganado, não existe frio. Aliás, a gente não mede o frio. O que existe é o quê? A ausência de calor. Professor, existe escuridão? Não, existe escuridão, sim. Claro, olha para você ver. Se apagar a luz. Eu falei: não, professor, o senhor está enganado. A gente não mede a escuridão. A escuridão não aumenta. O que existe é o quê? É a luz. E a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. E aí vai: o mal existe? Não existe. Olha aí para você ver lá fora o que está acontecendo. Todas essas maldades que os outros fazem. Opa, peraí, professor, o senhor está enganado. Não existe mal. O que existe é a ausência do bem, é a ausência de Deus. Então, o que nós estamos querendo dizer? Que nesse episódio da transfiguração, Jesus quer exatamente nos mostrar isso, que se nós, e aí vem Emmanuel com a sua sabedoria fantástica para mim, que todas as virtudes dormitam dentro de nós. Se nós começarmos a nos desmaterializarmos todos os dias, a gente vai fazer com que essas virtudes que dormitam dentro de nós, elas simplesmente transpareçam, e automaticamente nós vamos atingir os objetivos aos quais ou para os quais nós fomos criados, que é exatamente buscar a nossa evolução. Então, é algo realmente fantástico que a gente deve e precisa aprender. Então, episódio da transfiguração, eu aproveitei este momento para a gente aprofundar e falar um pouquinho mais dele, tá? Não nos esquecendo, porque vocês vão ver muitas interpretações dessa transfiguração. Alguns vão dizer que ela representa a verdadeira liberação da mediunidade também para o planeta, que foi exatamente o ponto culminante, porque Moisés havia proibido o contato com os mortos, e aí de repente aquele momento vai representar, Moisés falou e Moisés apareceu, então está totalmente liberado essa comunicação entre os dois mundos, entre os dois planos da vida, e a gente percebe claramente que nós vamos ter ali presente o próprio Cristo, que é o centro de tudo.
inclusive do nosso próprio planeta, o nosso governador espiritual. E nós vamos ver os apóstolos representando a humanidade. Inclusive, alguns autores vão dizer que ali estava o núcleo duro dos apóstolos, aqueles que tinham mais dificuldades, maior resistência. Nós temos ali aquele núcleo, aqueles apóstolos representando essa humanidade. E aí a gente tem também outro grupo de testemunhas, Moisés e Elias, que vieram no plano espiritual para também dar esse testemunho e falar, olha, tanto para vocês que estão encarnados quanto para nós desencarnados, o centro é o próprio Cristo. E ele mostra a sua grandeza espiritual através dessa transfiguração. Sigam o seu exemplo e automaticamente nós vamos atingir o nosso objetivo. Então a tarefa do Cristo, ela está muito bem representada neste episódio fantástico. Gente, espero que vocês tenham conseguido entender e assimilar, sobretudo, iniciar uma interpretação desse episódio que é realmente fantástico da transfiguração, sobretudo do seu caráter simbólico. E faço aqui referência a esses textos, principalmente o de Emmanuel, que fala com muita clareza e propriedade dessa necessidade que todos nós temos de nos desmaterializarmos a cada dia para nós conseguirmos atingir este objetivo. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado a todos vocês pela participação e que nós sejamos principalmente os divulgadores dessa doutrina verdadeira e que nós consigamos nos transfigurarmos a cada dia na nossa vida. Uma paz a todos vocês, muita paz, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.